Chiara New Zealand, Chiara Brasil, Chiara Mundo. No programa anterior, a gente estava falando com a super Michele Trindade, que tem muita coisa para contar na área de TI. Ela é, por exemplo, uma das únicas mulheres especialistas em inteligência da SAP. Ela também é certificada em modelagem de negócios Vault. Ela é mestranda pela Unirio, formada na pós de inteligência nos negócios pela PUC-Rio e bacharel em TI pela UERJ. Ela já falou de bastante coisa, então, se você ainda não ouviu a primeira parte, vai lá correndinho, escuta e depois volta aqui para a gente continuar com o nosso papo, tá bom? Mas então, Michele, como a gente estava falando, Essa semana eu estava falando, eu conheço uma mulher incrível brasileira que ela tinha tudo para estar na área de inteligência e não está. Ela está trabalhando com qualquer coisa não relacionada aqui na Nova Zelândia. E são por essas mulheres que a gente liga, conversa e dá força, porque o sistema é mau, mas você é melhor do que esse sistema. E eu sei que você vai ter essa oportunidade. Eu me senti muitas vezes assim na minha época, demorei para ter uma oportunidade, porque mesmo quando eu era estudante eu poderia ter tido essa oportunidade. Então, acho que tem essa coisa ainda do networking, né? A gente está num país que as mulheres se tornam mães e elas saem do mercado de trabalho porque pagar o daycare é caro. Você viu um caso recentemente aí, uma família do sul de Auckland que foi para Rarotonga, porque estava esperando o segundo filho, né? Quando eu optei por pagar o daycare, eu pagava 2 dias na semana e depois foi para 5. E na época eram US$ 400 a semana. Eu quase praticamente pagava o daycare para ter o direito de trabalhar e conseguir minha residência, porque eu optei por esse path. Outra coisa interessante também é a questão do voluntariado, que eu acho que isso fez toda a diferença. Eu me lembro que quando eu cheguei na Nova Zelândia, eu estava um pouco sem energia, cara, assim, era frio, era estranho para mim, estava chegando da Tailândia e tal, mas imediatamente contato, assim, uma amiga brasileira maravilhosa, que a gente se conheceu em grupos de WhatsApp antes de eu chegar aqui. Não, vamos fazer o negócio do RD para você já começar a trabalhar. Eu cheguei num 5 de maio, numa sexta-feira, e segunda noite eu estava lá, preenchendo os formulários, aí o RD, já saiu o RD, assim, acho que, não sei se foi na terça ou se foi na quarta, já foi assim, muito rápido para já começar a trabalhar, e eu ia, me colocava, vai sair de casa, vai ter contato com a sociedade, vai fazer yoga no parque, curso da Microsoft, encontro de brasileiro de TI, vai trabalhar com um hospitality, pega sua primeira festa, seu primeiro evento, vai. Eu acho que isso é muito importante quando você chega numa comunidade, por exemplo, você não tem planos. Quais são os seus planos? Meus planos eram estudar IT aqui. Mas eu sabia que com o dinheiro que eu tinha não ia durar muito tempo, né? Fazer a conversão real para dólar neozelandês não vai. Então você tem que ir, você tem que continuar, e conhecer pessoas. E o trabalho voluntariado, eu acho que ele foi um grande diferencial em abrir portas, estabelecer conexões que me levaram ao emprego que eu tenho atualmente, que é o emprego que eu sonhava há anos. Eu sempre quis trabalhar com inteligência num governo, sempre quis. E eu sabia, assim, tem o Canadá, a Nova Zelândia, são países que usam o SAP, que é essa ferramenta alemã, em governos, que não é uma coisa comum no Brasil. Essa questão do voluntariado e essa questão de que é uma coisa que eu ainda faço, para mim ainda é um pouco difícil aqui em Wellington, você tem que se conectar com a sociedade local, você tem que fazer um esforço, você precisa falar a língua. Então, por exemplo, eu passei pelo English for Partners, eu fui aluna, quando eu entrei no English for Partners, a Diana era bem pequenininha, eu levava a Diana para a sala de aula, eu amamentava a Diana, ninguém se importava que eu empurrava o carrinho de bebê e ia, e mesmo já com o visto de 3 anos eu ia, né? Porque eu queria mais. Eu falei, não, agora que eu tenho uma filha aqui, eu quero ter uma residência do país de onde minha filha nasceu. Então a gente vai viajar, o passaporte deles são neozelandeses e o meu é brasileiro. Eu não quero ter esse empecilho no futuro
de talvez não ser bem recebida no país da minha filha. Então, é importante você se conectar com a comunidade local. Uma das formas é aprender a língua, que isso é uma coisa que a gente, por exemplo, vê em países na Europa. Aqui a Nova Zelândia ela tem um cuidado muito grande, né, na inserção dos novos, né, de quem decide ficar. Eles têm vários projetos, né, para novos residentes. Um deles é a língua, e eu acho isso muito válido, porque, por exemplo, na França, no pós-guerra, foi aquela abertura, né? Olha, nossa cidade está destruída, nosso país está destruído, venham todos de qualquer lugar do mundo, vocês serão super bem-vindos aqui, mas nunca houve, naquela época, pós-guerra, gente, está falando década de 50, no final de 40, 50, não haviam políticas públicas sustentáveis para essas novas pessoas, né? Esses novos franceses. E o que se criou? Então, você vai em Montmartre, na França, você tem aqueles guetos de que ninguém fala francês, provavelmente não conhecem sobre os subúrbios vizinhos, ficam observando que a pessoa chegou na França, fica ali, não muda nem de rua. Não fala francês, não aprende a cultura. Então, tem essas iniciativas muito interessantes aqui na Nova Zelândia, que você se torna residente, existem iniciativas para que você se sinta parte dessa sociedade, apesar de você não ser um Tangata Whenua. Lembra do Tangata Whenua? Tangata Whenua são pessoas, né? É uma expressão do Terê, do Maori, que são pessoas da terra, né? Então, o meu companheiro é um paquerra, né? Esse é um clássico, um clássico aqui. Eu sou um neozelandês. Então, o neozelandês não é aquele cara branco, não é o cara europeu, não é o New Zealand European. Às vezes eu vou no médico, né? Aí o código da Diana tá New Zealand European e tá Latin America. Quando eu vou sozinha com a Diana, tem certeza que ela é New Zealand European? Quando o Reagan vai com a médica sozinho com a Diana, ninguém pergunta. Teve uma vez que a gente estava aqui no hospital de Wellington, a Diana estava evacuando sangue. E a gente não sabia o que estava acontecendo. Diana tinha feito uma grande cirurgia com 1 ano de idade no hospital lá no Starship. Nossa, gente, eu só tenho que falar assim, muito obrigada, Estela, a médica brasileira, que viu que a criança, suspeitou que a criança estava com um problema congênito, que, cara, afetava a oxigenação para o cérebro, olha só, as coisas assim complicadas. A gente muda para Wellington e tal, e os sistemas de saúde não são integrados. É começar de novo. Você aparece numa emergência no hospital, assim, começar de novo. Quem é essa criança? Essa criança nasceu na Nova Zelândia? Eu falei, calma aí, pelo amor de Deus, como assim? Viva o SUS. O SUS é integrado. Nova Zelândia, não. Aí chega aqui, aí eu tô com a criança na emergência, a criança evacuando sangue. Aí uma criança kiwi passa direto, aí eu já ligo e falo, Reagan, vem pra cá agora. Por quê? Porque a Diana tá evacuando sangue e eu não tô com paciência para lidar com a sociedade hoje, não. Aí o pai chega, é kiwi, é paquera. Aí já vai. E é atendido. Porque quando não é, quando, né, tem essa questão da imigração, aí tem que pagar as contas, tem que ver se pode. Isso aí pode ser um débito. Não sei se eu já cheguei de moletom, sem maquiagem, sem nada, eu sou uma pessoa que ninguém dá credibilidade. Então, é importante você estar sempre fazendo passos na comunidade, porque você reduz essas exposições desnecessárias. Hoje em dia, se você chegar lá na emergência do Hospital de Wellington, todo mundo já conhece, já sabe, entendeu? Michele, você estava trabalhando na sua área feliz e contente e, de repente, eu te vi na embaixada, Foi nas eleições. talvez. Trabalho voluntário, né, cara? Eu sempre fui assim, sempre fui envolvida com política, assim, sempre fui consciente politicamente e tal. E eu acho que ser consciente politicamente não é necessariamente você entrar em discussões desnecessárias em redes sociais. Eu acho que você ser ativo, né, politicamente é você se envolver com o processo eleitoral e tal, entendeu? Então eu deveria ter 15. Eu lembro que foi antes, assim, não era um ano eleitoral.
Eu fui no meu cartório lá em São Gonçalo e eu preenchi aquele papel para o meu título de eleitor, que é papel, gente. Vocês já ouviram falar nisso? Papel, jornal, papel, essas coisas de papel? Então, aí eu preenchi e coloquei que eu seria voluntária. E acho que é desde então, no meu cadastro na Justiça Eleitoral do Brasil, estou como voluntária desde sempre. Mas eu nunca trabalhei em nenhuma eleição, né? Trabalhei para partidos políticos, né? Apoiei pessoas, mas eu nunca fui convocada a trabalhar numa eleição. Então, na Nova Zelândia, foi a primeira vez que eu tive a experiência de trabalhar no processo eleitoral. Foi muito bonito. Eu fui para a embaixada como voluntária. Eu não conhecia as pessoas que trabalham na embaixada. Foi uma oportunidade, né, de conhecer essas pessoas, conhecer quem são essas pessoas, né? Eu acho que é um trabalho muito bonito. É o trabalho que eles fazem de dar suporte para nós que estamos assim em uma sociedade tão diferente. Imagina isso ao redor do mundo, em cada cidade em que a gente tem uma embaixada, um consulado brasileiro. Eu acho que é um trabalho muito lindo. E outra coisa também é a resiliência dessas pessoas, porque eles trabalham com pessoas que estão há muitos anos em seus locais, com novas pessoas, trabalham com pessoas que estão sendo deportadas. Então, eu tive contato com consulados ao redor do mundo. Eu, por exemplo, quase fui presa no Chile, porque o Reagan botou um aerosol na bolsa, na mala. A mala estava com meu nome. Aí eu fui target na Polícia Federal do Chile como a mulher da mala perigosa, a mulher da maleta perigosa. Porra, aí isso deu uma merda, eu não consegui embarcar, eles embarcaram, eu entrei no avião, eu piorei a situação. Eu fui lá pegar meu bebê, pegar um namorado que não falava português, que eles iam para o Brasil sem saber nem que ia chegar lá do outro lado. Então eu entrei, aí o comandante brasileiro da aeronave me deu suporte, mas a gerente operacional do aeroporto do Chile e foi um monte de esqueceu, me botaram na blacklist. Mas ainda continuando então a minha pergunta, A embaixada, eu acho que a gente tem que ressaltar o grande trabalho. Assim, algumas pessoas não ficam felizes. Eu acho assim, gente, a gente tem que pensar. Essa oportunidade de ter trabalhado nas eleições da embaixada me deu uma visão que eu não conhecia, né? Como é que o outro lado, como é que esse grupo de trabalho? São pessoas que colocam muitas vezes a comunidade, né, na frente. Às vezes a gente não fica feliz com o resultado, né? Às vezes o resultado não é esperado. Mas quando se considera questões diplomáticas, todas essas coisas, recursos também, porque não necessariamente eles, assim, seu caso é importante, mas não necessariamente existem casos muito mais assim urgentes, entendeu? Então eu acho que assim, a gente tem que pensar muito nisso. Mas foi muito bom estar lá dentro e o nosso último processo eleitoral, ele foi muito importante. E eu, como qualquer indivíduo, tenho minhas posições políticas, mas naqueles dias eu entrei para ser um instrumento mediador. Então, independente das posições políticas, eu vi exageros, né, dos dois lados, mas também tinha uma coisa assim, por exemplo, haviam pessoas ali que não conseguiram votar em 2018, né, no pleito de 2022. Dos dois lados, emoções que não se continham, dos dois lados, esquerda, direita, sabe? Da pessoa chegar na urna, votar e sabe, não conseguir sair do local. Então, é um papel, né? Porque às vezes você não tá a favor da pessoa ali, né? Mas você olha para aquele cara, é empatia, olhar para aquele cara como um ser humano e prestar suporte. Eu falava assim, você quer uma água? Senta aqui, bebe uma água. E foi muito bom porque eu vi todo mundo do pleito, da embaixada ou não, na mesma vibe, sabe? Foi uma experiência muito enriquecedora. Do embaixador aos voluntários, sabe? Todo mundo imparcial ali. A gente conversava, né? Antes do pleito começar e tal,
e acho que estava todo mundo bem alinhado, assim, a gente aqui está hoje como instrumento para cuidar da nossa comunidade. É claro que também, se a gente percebesse que uma das pessoas envolvidas no pleito poderia estar numa situação de risco, imediatamente os responsáveis já tomavam também as ações cabíveis, assim, de tirar essa pessoa de risco também. Que também não é uma decisão nossa. Eu achei, assim, muito interessante a forma como eles organizaram esse pleito, toda a estrutura, tudo, para fazer com que fosse seguro. Os 2 turnos, né? Eu estava até com medo de trabalhar no segundo turno, né? Eu estava viajando, tinha acabado de chegar de Rarotonga, e eu estava, não sei se eu vou, porque no dia seguinte eu ia começar um trabalho novo, mas deu tudo certo. E eu estava até com medo de ficar até o final, mas deu tudo certo. Assim, a equipe foi nota 10. Não, eu só queria comentar, né, que exatamente na hora que eu estava lá para votar, teve um episódio bastante chamativo, né, de uma pessoa que ficou exaltada, que de repente a urna falhou e teria que fazer voto em papel. E assim, a pessoa começou a bater boca com o embaixador. E eu fiquei assim passada, né? Mas eu gostei muito de ver o posicionamento e a postura do embaixador de ser bem claro e incisivo, de falar que ele não poderia assinar a cédula, porque senão aquilo invalidaria a cédula, o voto dele, né? E aí seria a escolha do eleitor de anular o voto dele ou não, né? E ele estava Olha, simplesmente seguindo as regras do Brasil. é, eu acho muito legal você pontuar isso, né? Eu gosto muito do embaixador, cara. Não sei, não sei. Eu nunca tive uma relação com a embaixada antes, mas eu gosto muito do embaixador. Eu gosto muito de todos da equipe, né, que fazem parte da embaixada, independente de suas posições políticas, porque o fato de uma pessoa trabalhar na embaixada do Brasil não necessariamente não quer dizer que ela está de um lado político ou não. É importante ressaltar que o processo, né? Eu sou muito leiga, tá, gente, nisso, mas as embaixadas, né? Existem diplomatas no Brasil, né? Então, existem diplomatas de carreira. Essas pessoas são, assim, por exemplo, no meu caso, eu trabalho no governo da Nova Zelândia. Como estatutária, eu não posso. No passado, sim, mas hoje em dia não posso publicamente Dizer suas posições políticas, expressar né? minhas posições políticas na Nova Zelândia. Então, é a mesma situação dos diplomatas brasileiros. E sim, eu lembro desse episódio. Não, primeiro, que o embaixador ele não estava nessa ação. Eu achei muito legal, né, que escalou até que foi necessário que o embaixador chegasse. Então, todas as pessoas envolvidas no pleito de 2022, daquela sessão específica, não era minha, mas daquela sessão específica, eu nem sei se eu posso falar sobre, mas eu estava vendo aquilo ali, né, as pessoas envolvidas explicando, as pessoas envolvidas provavelmente não tinham as mesmas posições políticas entre si e também entre a pessoa, entendeu? E todo mundo lidando ali de uma forma imparcial. E daí você tem um embaixador que conduziu também de uma forma imparcial, com muito respeito, e naquela sessão o voto que foi anulado não foi do lado do cara que estava reivindicando. Acho que, se eu não me engano, o único voto que foi anulado foi contrário ao do cara que estava brigando com o embaixador. Então, o cara brigou com o embaixador, estava lá brigando, era o embaixador super na paz, super zen budista, explicando para ele. Eu acho que o cara entendeu e não fez, porque até onde eu sei, o voto que foi anulado era de uma posição contrária desse cara que estava lá na briga. Então, que bom, né? Que bom! Não digo que bom, porque não necessariamente não quer dizer que eu esteja concordando ou não, mas que bom que aquele voto não foi anulado, que aquele cara, ele teve a clareza, ele teve pessoas ali dando suporte para que ele pudesse exercer
o poder de voto dele. Independente de a maioria não estava a favor, mas ele teve suporte suficiente, ele teve esclarecimentos suficientes de pessoas imparciais e ele poderia estar discernindo, né? Para trabalhar em órgão público aqui na Nova Zelândia, você tem que prestar, por exemplo, um concurso, que nem no Brasil? É muito concorrido? Ou é como um processo seletivo normal, que nem no Brasil? Ou, quer dizer, em qualquer outra empresa? Trabalhar no órgão público sempre foi meu sonho. Eu acho muito cruel o processo brasileiro. Eu, por exemplo, já passei em concursos públicos no Brasil e nunca fui chamada. Às vezes pela posição. Bom, eu não era a melhor aluna da minha universidade, né? Cara, nossa, tive suporte. Eu sou aquela pessoa assim, peço ajuda, grito, grito, ajuda! Então, eu tive ajuda de muitos amigos, né? Aprendia, passava e tal. Então, eu acho que eu estou envolvida com grupos de concurso desde 2005. Aqui na Nova Zelândia, o processo é diferente. É possível você realizar, é possível você realizar esse sonho. Se você quer ser um funcionário público, duas coisas, né? Primeiro, o funcionalismo neozelandês não necessariamente paga mais do que consultoria. E nem todas as consultorias pagarão mais do que o funcionalismo neozelandês. Existem, por exemplo, quando você está falando de pequenas consultorias, né? Essas pequenas consultorias, elas não vão ter budget suficiente para te pagar aqueles salários milionários. Mas a gente está falando de grandes consultorias aqui, né? Consultorias globais que estão na Nova Zelândia e provavelmente vão pagar mais do que o salário do funcionalismo neozelandês. Então, você coloca um pouco na balança a estabilidade e o ganhar dinheiro. No meu caso, quando eu mudei para Nova Zelândia, isso foi uma coisa muito complicada, porque eu gastei toda a minha grana viajando, né? E quando eu fiquei sabendo que eu estava grávida, eu já estava quase quebrada, né? Mas eu coloquei um pouco na balança, assim, eu comecei a cair para o lado do funcionalismo, de trabalhar para um governo, porque essa questão da flexibilidade nos horários, e eu poder ser mãe e poder ser profissional top na minha área. Então, eu dei um step down no dinheiro. Então, hoje eu ganho menos no funcionalismo do que numa consultoria. O funcionalismo em consultoria, o processo vai ser o mesmo. Uma coisa que eu acho muito legal é que não importa onde você estudou, o que você... Mas é importante você ter uma experiência de trabalho no país. É importante você conhecer pessoas, ainda é importante. E nesse ponto eu acho que seria muito interessante pontuar o trabalho dos brasileiros em TI, né? A gente tem uma comunidade em tecnologia aqui na Nova Zelândia, eu acho que é muito importante, porque eu não estou mais assim a par, mas eu já fui a sessões do grupo, né? Então eles dão várias dicas, né, de como conseguir o seu primeiro trabalho em meu caso, TI, tecnologia, né, os brasileiros em TI. Dá um salve aí para o Chay, que eu não sei se ele ainda está aí como uma das pessoas liderando esses movimentos ainda, mas eu lembro do Chay, eu chegar aqui na Nova Zelândia, eu sentar e conversar com o Chay, e ele lê meu currículo e me dá dicas de como ter sucesso nas minhas entrevistas. Ainda sobre essa questão do funcionalismo público, eu acho mais, vou usar um termo em inglês, mais feasible do que no Brasil, mas tem que ter um cuidado. Por exemplo, quando você tem uma vaga, na minha área, vou falar sobre a minha área, tá? Então, a gente tem uma vaga em aberto para a área de TI no governo. Vou dar uma dica aqui para a galera, quem tiver interesse de trabalhar no governo, existe o Government New Zealand, acho que é Job Governments. Tem um website, eu vou passar para a Maia vai colocar nas Na descrições. descrição? Tem o Jobs. Tem outra coisa também que acho interessante, tem o Careers New Zealand, que é um website que fala um pouco sobre as carreiras e também dá dicas, né? Não necessariamente carreiras no governo, né? Mas fala um pouco sobre carreiras na Nova Zelândia. Outro site que eu vou colocar aqui também é para novos imigrantes, são as dicas, né? O estudo do MBE com a Victoria University.
É um estudo que ajuda, né, imigrantes, skilled migrants, a terem sucesso, né, nas suas entrevistas de trabalho. Cara, depende de você. Eu acho que a gente está num país que ainda é possível dizer isso. Depende de você e você pode ser o que você quer. Eu conheço uma brasileira que tá com mais de 50 e trabalha no governo. Eu acho que é um país que ainda dá para você fazer sua carreira em qualquer momento da sua vida. E você tem que decidir o que você quer. Se você quer a área privada ou a área do governo. Eu acho mais interessante trabalhar no governo nesse meu momento de vida, que não tenho apoio e suporte de família, tanto família neozelandesa quanto família brasileira. Também não tenho nesse momento em Wellington, não tenho suporte de comunidade brasileira aqui também, que eu tinha muito. Em Auckland não tenho aqui. Então, eu acho que é muito interessante. Eu só mudei para Wellington por causa de um trabalho no governo. E aí a gente estava numa situação, ele deserdado, né? Não tinha mais papai e mamãe, né? Para dar os cash, né? E aí eu falei, pô, então, recebi essa proposta de trabalho aqui. Pô, legal, maneiro. Aí eu falei assim, pô, então, se eu fosse por X, tu iria para Wellington? Pô, tu vai ganhar mais do que eu. Eu falei, tu iria para Wellington? Pô. Mas ele falou, eu duvido que você vai ganhar mais do que eu. Estamos morando em Wellington. Então, é possível. Mas tudo com um plano. Primeiro, coisa que eu descobri domingo, conversando com um amigo que morava aqui e agora está com planos de Irlanda e tal. Está no Brasil, está com planos de Irlanda, porque ele tem cidadania portuguesa e tal. Mas é possível trabalhar no governo sem residência permanente. Não sabia. Essa questão da residência permanente é muito comum em áreas como Auckland, Wellington e Christchurch. Então, assim, nessas três cidades, né? Porque, por exemplo, Christchurch tem muitos escritórios do governo lá também. Então, eu acho que é mais fácil você. Não, é mais difícil, né? Você trabalhar com o governo. Nessas três cidades que eu citei, eu não recordo. Quando você vai para altas esferas do governo, você tem que ter residência. E também é uma questão de processos, porque, por exemplo, eu lido com dados sensíveis. No meu emprego anterior, eu lidava com dados muito sensíveis, né? Imagina todas as drive licenses do país. Então, nesses casos assim específicos, você precisa ser residente, porque tem uma coisa do clearance check, que tem aqui na Nova Zelândia, tem na Austrália. Então, nesses casos aí, você precisa ter residência. Eu trabalho com pessoas que não têm acesso a sistemas que eu tenho, porque essas pessoas não têm residência. Então, elas não podem performar seus trabalhos como, entendeu? E aí elas não conseguem chegar a cargos seniors ou essas coisas por causa dessas restrições, essas limitações. Michele, muita gente pergunta também, a gente vê dia sim, não também, dia sim também, nos grupos, né? Ah, eu trabalho em TI, não sei o quê, blá, 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 tô no Brasil ainda, mas eu sou esforçado, não falo inglês, eu tenho inglês intermediário, alguém aí consegue um trabalho para mim? O que você diria para essas pessoas? Olha, Maia, esse é um ponto interessante, né? Porque às vezes eu parei um pouco de seguir os grupos, né? Porque os grupos, assim, eles sempre colocam você tem que estar perfeito. Você tem que falar inglês, você tem que ter dinheiro, você tem que ter isso, você tem que ter aquilo. E às vezes eu acredito muito nas oportunidades. Eu cheguei na Nova Zelândia, eu não tinha inglês. Porque também tem uma coisa. Às vezes as pessoas estão no Brasil e falam assim: nossa, eu tenho inglês avançado. Eu botava no meu currículo inglês avançado. Olha, eu fiz um intercâmbio ali na Califórnia rapidinho e eu falo inglês avançado. Eu consigo ir para a Europa, eu consigo ir para a África, eu consigo morar meio ano na Ásia. Eu acho que eu tenho inglês avançado. Mentira, você não tem. Porque, primeiro, o inglês ele é contexto. Você tem inglês suficiente no contexto que você está indo trabalhar? Então, mas eu sou engenheiro de software também. Nossa, eu olho para trás e vejo assim, gente, eu botava inglês avançado.
eu não tinha inglês avançado nesse contexto de engenharia de software. E eu sempre continuo estudando oratória, sabe? Agora eu estou estudando letreiro, né? Então, eu sempre continuo estudando coisas que vão me auxiliar na comunicação com os locais. Eu acho que nós precisamos ser muito honestos conosco. Você realmente tem esse inglês avançado? Porque que é ter o inglês avançado? O inglês avançado na área de TI, na minha área, que é a área de inteligência nos negócios, eu posso ser a melhor programadora do mundo. Eu posso ser incrível. Eu posso escrever os melhores códigos, os códigos mais performáticos. Nossa, eu sou a pessoa, assim, né? Peer das galáxias, na área financeira, fazer todas. Eu fiz uma modelagem, recentemente fiz uma reconciliação bancária aqui num processo aqui local, cara, usando softwares estatísticos. Mas se eu não sei me comunicar com o meu cliente, não é legal. Tem que ser humilde. Então, primeiro, eu acho assim, olha, vim com essa palhaçada de, eu falo inglês avançado, mentira. Porque o seu avançado é um avançado que dá suporte às suas ideias com um nativo ou com alguém, não necessariamente daqui, mas alguém que fala inglês desde sei lá quando. Você consegue dar suporte e de forma que você não seja rude. Muitas vezes eu sou tida como rude. Porra, no Brasil, eu até falo pra caramba, falo vários palavrões. Mas tem gente que às vezes entra numa discussão comigo, sai chorando em inglês. Eu fico assim, eu quero que essa pessoa saia chorando em inglês? Eu não quero. Mas você está entendendo? Essa é a maturidade em inglês. Como é que você alcança o outro? Então, meu filho, estudando, lendo, corrigindo. Quando vem um manager e fala assim, I see where you coming from, não é racismo, é que o cara tá querendo dizer para você que ele sabe o seu ponto de vista. Olha que doideira, cara. E aí eu digo, o cara fala que tem inglês avançado. Tem mesmo? Porque até hoje eu não sei, 6 anos aqui, já fazendo universidade de letras aqui, eu faço faculdade de letras, inglês, tereu, entendeu? Não me assumo ainda como, entendeu? É muito importante as pessoas serem humildes em continuarem estudando. Porque, assim, tem uma diferença muito interessante no comportamento da pessoa que fala assim, eu sou inglês avançado. Aí chega aqui, eu sou inglês avançado. Ou então tá lá no Brasil aplicando para vagas, eu sou inglês avançado. Aí não consegue nada. Então, amigo, tu tem? Porque eu já tomei muito não. Eu já fui para vários. Não tinha nada, tava estudando. Cara, se eu conseguisse aquela vaga, minha vida mudaria assim. Eu não consegui, porque eu achava que eu tinha um inglês avançado. Então, isso que é importante. Você tem o inglês avançado? Tem mesmo? Provavelmente eu tenho inglês avançado no mergulho, eu tenho inglês avançado hoje na elicitação de requisitos de negócios, mas talvez eu não tenha um inglês avançado com outras mães. Inglês é contexto. A gente vai ter que estar sempre estudando, sempre procurando, sempre sendo humilde. Então, quando as pessoas falam assim, eu tenho inglês avançado, eu falo, cara, dá uma olhada e procura, sabe? Como é que eu posso melhorar numa entrevista? Porque eu acho que o que eles procuram aqui não necessariamente é o inglês perfeito. Estou aqui para dizer que não. Gente, vocês conseguem salários altos sem inglês perfeito. Yes! Desde que você tenha o skill que eles estão procurando desesperadamente. Outra coisa também que é aquela coisa que eu já tinha conversado contigo sobre de até que ponto você quer ir na sua saúde mental. Todo mundo que trabalha na Nova Zelândia legalmente tem um salário mínimo digno. Cada um tem seu estilo de vida. Mas todo mundo que trabalha, por exemplo, se você for comparar uma pessoa que trabalha no fast food no Brasil com uma pessoa que trabalha no fast food na Nova Zelândia, pô, a pessoa da Nova Zelândia está muito melhor de estilo de qualidade de vida do que uma pessoa no Brasil. Trabalha com limpeza, construção. Construção, então, a galera que vem aqui para trabalhar com construção ganha dinheiro demais. Limpeza também, quando são donas de seus negócios. Porque trabalham, assim, muitas horas e não
saláriozinho maneiro, que a galera vai, ó. Tá, geralmente esses grupos talvez estejam trabalhando muito e não conseguem se relacionar muito com a comunidade local. Aí você começa a pensar assim, ah, não, então eu queria um trabalho que eu começasse a interagir mais com a cultura local, começasse a criar mais raízes. Aí você vai, às vezes, para outros patamares e é assim que você vai evoluir. O que eu digo nessa jornada é que, às vezes, quanto mais você sobe, mais você sofre. Porque chega num ponto que as pessoas não têm mais paciência se você sabe inglês ou não. Você vai subindo e você tá num nível que você não pode cometer gafes, que eu também acho um pouco cruel. Michele, eu queria te perguntar uma outra coisa nada a ver nisso aí, aproveitando que você está em Wellington, mas Tranquilo. recentemente a gente teve um dos maiores incêndios da história na Nova Zelândia. Eu lembro que teve um incêndio em 2019 no Sky City, em Auckland. Eu sei que eu acho que é um dos maiores da década, né, em Wellington. Bom, não, não lembro se que o incêndio do Sky City foi muito emblemático também. Acho que foi em setembro. Acho que foi 11 de setembro. Foi uma coisa assim. Eu lembro que foi, agora não lembro, 2020, 2019, não lembro. Mas foi uma coisa muito emblemática, mas eu não lembro de pessoas morrerem. Eu comecei a ter interesses por incêndios porque eu trabalhei num dos prédios no Rio de Janeiro, que um dos prédios da Petrobras teve um incêndio em décadas atrás. Então eu trabalhava com esse suporte, né? Se acontecer alguma coisa aqui, né? O que a gente faz e como orientar as pessoas? Eu tenho que estar sempre atualizada, caso aconteça comigo, caso aconteça com o meu grupo. Por exemplo, se a gente tiver um incêndio nessa casa aqui, a gente tem um plano. A gente tem um plano, a gente tem um kit sabe, a gente tem uma mala. A mala que eu usava como mochilão, como backpacker, a gente tem fralda, a gente tem tudo ali, comida, e isso também é um plano para terremoto. Inclusive, a gente teve um no dia que passou ciclone aqui no Wellington, né? De manhã foi ciclone e à noite a gente teve um terremoto. Em Wellington, eu comecei a ter mais consciência. Aqui em Wellington, a gente tem muita consciência, assim, principalmente as pessoas que trabalham em órgãos públicos, a gente tem bolsa de emergência em cada mesa. As empresas que trabalham com planos de hot desk, né, cada um senta num lugar em um dia, todas as mesas têm. E, inclusive, a gente também tem águas embaixo da mesa, caso você fique preso no edifício. Essa situação do hostel foi muito crítica. Por Sprinkles. Não foi, parece que não foi o primeiro foco de incêndio do dia, e parece que tinha uma pessoa lá que era suspeita disso, né, de estar envolvida. Dói muito, né, você ver aquele prédio, porque eu vi, o prédio ele fica do outro lado da clínica dental da Diana, né? E é um prédio muito próximo ao hospital. Então, geralmente, esses prédios de acomodações próximos ao hospital, eles recebem médicos, enfermeiros e também pessoas que estão em tratamento extensivo no hospital de outras cidades. E também eu li que nesse prédio, eu acho que parece que existem pessoas que estão naquele plano de deportação da Austrália, né? Sabe, tinha os kiwis lá na Austrália que estavam sendo deportados e alguns grupos, né, estavam lá. Então, a gente estava trabalhando com comunidades muito mistas. Então, a gente está falando dos primeiros andares do prédio serem pessoas relacionadas ao hospital, provavelmente meio ali pacientes, e os uppers são pessoas em situação frágil financeira ou que foram deportados, que eram kiwis que moravam muitos anos na Austrália, que foram deportados. Isso também é uma coisa que a gente tem uma grande discussão. A sociedade neozelandesa é fácil quando você não tem uma ficha criminal ou algo que te desabone. Por exemplo, o fato de você ser imigrante talvez te desabone. Muitas vezes você pode entrar num processo para alugar uma casa e talvez você não consiga mais uma pessoa local, um kiwi, consiga. Mas aí tem essa questão das pessoas de ressocialização vindo de prisão ou de deportação. No caso, kiwis que foram deportados. Então, são pessoas que estão numa situação de fragilidade financeira.
Então, essa situação do incêndio me comove, assim, em diferentes partes. Porque, por exemplo, eu tive uma filha que fez uma grande cirurgia em Auckland, e no ano de um ano depois, quando a gente estava morando em Wellington, eu provavelmente iria para um lugar semelhante a essa acomodação paga pelo governo, caso os médicos decidissem que a Diana deveria ir para o Starship e eu morando aqui. Então, eles pagariam a passagem aérea, pagariam uma acomodação que seria no local semelhante ao que teve o incêndio. Eu estaria num lugar semelhante lá em Auckland, perto caso eu não tivesse um local para ficar. Então, acho que foi uma das coisas que eu te mandei mensagem, assim, pô, eu estava muito preocupada que, pô, podem ser pessoas como a gente em 2021, né? Uhum. Essa situação aí é Michele, duro, né? se você pudesse me dizer de forma resumida, o que que você tem de planos e projetos futuros, o que você pode falar, né? Porque eu sei que tem coisa que ainda não pode. Bom, gente, o primeiro plano aí cara, com certeza, eu sou muito feliz como voluntária, então eu sempre, todas as oportunidades que eu tenho como voluntária, eu tô sempre aí. Então, estarei aí farei parte do grupo da FIFA, né? Vou trabalhar na FIFA, vou trabalhar na Copa Feminina. Pô, para mim é um grande prazer, assim. Eu que já venho da experiência das Paralimpíadas no Rio de Janeiro, né? Que ninguém queria fazer Paralimpíadas. Foi incrível para mim, foi uma experiência incrível. Me ajudou, assim, melhorar meu inglês na época. E eu fiz amigos, assim, eu tinha um grande amigo que foi para natação, né? Como eu fui trabalhar na natação das Paralimpíadas porque eu sempre fui conectada com a natação, por isso que eu também mergulho, né? Então, eu trabalhei na natação das Paralimpíadas com campeãs da Nova Zelândia, né? E tinha um cara de UK, assim, fui fazendo minha rede ali, vários amigos, não só gringos, mas também do Brasil. Então, esse é o próximo passo, né? Estaremos aí, julho e agosto, Olimpíada, Copa Feminina de futebol aqui, Austrália, Nova Zelândia, e eu vou assistir o jogo lá em Brisbane. Eu vou assistir o jogo Brasil e França lá na Austrália, né? Vamos lá, né? Apliquei o visto, pô, o visto mais rápido que eu tive da Austrália, 2 dias, cara. Falei, caraca, meu primeiro visto australiano que eu apliquei, eu trabalhava na empresa americana, também foi rápido, né? Aí o segundo visto australiano foi antes da pandemia, nossa, me pediram tudo. Eu morava aqui na Nova Zelândia, pô, me pediram tudo. Agora o terceiro foi assim, ó, vai lá, onde é que você trabalha? Ah, trabalhei. Tá bom, aqui, ó. Tá, pode vir. Eu acho que esses são os planos. E eu acho que o próximo plano depois de 6 anos de Nova Zelândia, criar raízes, né? Fazer esse exercício, mesmo que às vezes eu não me sinta confortável, fazer esse exercício diário, de ter mais paciência, talvez, né? Ter mais empatia e criar raízes com o grupo para que eu possa dar um suporte social para minha filha. Independente que às vezes eu não gosto tanto da cidade e tal, mas fazer um esforço, né, de interagir mais socialmente. E é isso, eu terminei o MBA recentemente, gente. Mãe, parida, linda, amamentando, fiz um MBA em Data Science, crazy. E mudar de área dentro da pandemia foi uma coisa muito louca também. Mudar de área, fui para financeiro, depois fui para digital, de TI. Caramba. Não trabalho mais com TI, né, gente? Não trabalho mais com TI. Acho que é isso, cara. Os planos são Austrália, julho, continuar essa questão de estar sempre se mantendo. E, cara, amanhã eu vou acordar, vou caminhar, né? Vou na academia, continuar sempre tentando coisas novas. É isso, acho que é os planos para agora. Assim, não tem muitos planos, não. Eu também não estou me lembrando de muita coisa agora, não, mas acho que é mais ou menos isso. Michele, muitíssimo obrigado por todo esse seu tempo que você compartilhou com a gente, um montão de Vou informação. poder Na fazer verdade, eu tinha antes. muito mais para perguntar, mas enfim, é que a gente já está cansado. Faz a parte 2 aí. Ó. Depois da Austrália, vamos fazer parte 2. Fazer em agosto, lá no alto do auge do inverno. Mas parte 2, eu acho que tô aí. Desculpa, demorei pra caramba, né? Muitas Não, mudanças na vida pessoal. pois é. Então, manda muita vibração positiva aí para o nosso time.
vai lá em pessoa e Cara, o Brasil obrigada por ser essa pessoa fantástica que você é para a Mas você é sociedade como um maravilhosa. todo. Você canta, faz tudo, meu Deus. Menino, quando você começou a cantar no museu, eu falei, ah, ela canta! Ai, Maia, muito bom falar contigo. E também, cara, quiser, sei lá, eu tô sempre carente, amiga. Se quiser conversar, se tiver offline, tô aí. Um beijo grande a todos. Mantenham seus valores, seus princípios. Aí, uma frase que eu amo em inglês, que eu aprendi da Tailândia, uma amiga chinesa falava para mim: Keep yourself. Beijo, queridos. Obrigada, então. Nossa, gente, muitíssimo obrigada por ouvir ou assistir a entrevista até aqui. Eu sei que foi bastante coisa que a gente conversou, né? Será que você concorda com o que a Michelle falou? É tão fácil ou é difícil encontrar um emprego na área de TI aqui na Nova Zelândia? Se você já está aqui, me comenta se você trabalha na área também, ou se você está no Brasil, você está pensando em vir para cá, como é que está seu nível de inglês, que linguagem, que programação, o que você faz aí na área de TI? Me conta, escreve aqui nos comentários. E se você quiser também contar sua experiência de vida, seu projeto, entre em contato comigo, Kiara Brasil, Brasil com Z. Seja pelo Facebook ou pelo Instagram, ou enfim, qualquer outra mídia social, que eu vou adorar poder dar voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ele seja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Kiara Brasil. A todos vocês, meus queridos ouvintes e espectadores, um grande abraço. Kia kaha e kakiteano!